Veja comigo que a Parashá Balaque, Números capítulo 22, espera aí que eu estou aqui em Levítico ainda, Números capítulo 22, Balaque, o destruidor, não é? Que é o título da nossa Parashá. Interessante que Balaque ben Zefor, filho de Zippor, na nossa tradução. Olha onde isso está escrito. No capítulo 23, na segunda profecia de Balaão, Balaão vai convidá-lo a se levantar e a ficar de pé para ouvir aquilo que Adonai tem para falar para ele, para Balaque, rei de Moabe, que nós vamos voltar depois. Mas aqui ele vai citar exatamente que ele é filho do pássaro. Eu só vim entender essa filiação não legítima, porque para ser filho de Elohim, você tem que legitimar isso. Quem vai legitimar? A Torá, obediência aos mandamentos e a palavra do Eterno e amá-lo. Vai legitimar você ser filho de Elohim. Aquele filho do pássaro. E vai confirmar aqui na Torá, olha bem aqui, versículo 18. Então proferiu a sua palavra: levanta-te, Balaque, rei de Moabe, e ouve. Inclina os teus ouvidos, filho de Zippor. É bem, no hebraico, ben Sefor. Filho do pássaro, o devastador. 2 vezes na história da minha vida, eu ouvi Deus falar de 2 homens que eram filhos de pássaros. Um era Patativa do deserto. O homem era um cantor. Sabe o que é uma patativa? É uma ave da fauna brasileira, muito comum na Amazônia, e ela tem um canto maravilhoso, lindíssimo, bom de se ouvir, maravilhoso. Mas é uma ave. Você já imaginou você ser chamado de ave? Outra ave foi a garça, grande, com aquele bico longo, que come os peixes. Ela é pescadora na beirada do rio. Você já imaginou você, um homem, ser chamado filho do pássaro? Ben Sefor, filho do pássaro, o devastador. Não é filho de Elohim. Nós estamos num bat mitzvah, filha do mandamento. Depois tem a filha de Sião, diz o profeta Zacarias. Quando ela começa a obedecer mandamento e a cumpri-los, ela se torna filha de Sião. Então, Balaque, aqui é a referência que se faz a ele. Balaão vai dizer para ele: Deus não é homem para que minta, por causa da profecia sobre Israel, de abençoar Israel. Ele queria amaldiçoar Israel. Ele desejou intensamente. Então ele é um homem devastador, filho do pássaro. Não é filho de Elohim. Aqui no capítulo 22, onde nós vamos começar, o devastador. O que é devastador? Devastador é o que arruína e que assola. Ele destrói, derroca como furacão quando passa. Esse homem, Balaque, era rei de Moabe. Então ele derrotou e destruiu a sua nação, por desejar amaldiçoar Israel, que a ordem de Israel, a ordem de Adonai para Israel é que seja abençoado e amaldiçoado aqueles que te amaldiçoam. É grave, gravíssimo. Então nós conhecemos aqui no Brasil quem é filho do pássaro, que fica amaldiçoando a nação. Aí é filho do pássaro, que tem prazer em amaldiçoar. Ele estragou Balaque, ele abalou a sua saúde física e espiritual. Ele caiu em ruína, ele estragou-se, por isso que ele é devastador. Ele tornou-se imprestável. Pastora, mas você está sendo ruim com o homem. Ele diminuiu-se. Não tem palavras para ele, ele diminuiu-se.
perdeu o crédito, adquiriu uma fama e desonra por causa da dúvida e da incredulidade. Por causa da dúvida e da incredulidade. Quanto à ordem divina, Israel teria que ir e tomar posse da terra. E ele queria impedir. Então, a incredulidade, a dúvida, vai tirar o homem da frente, vai diminuí-lo, ele vai adquirir má fama, como ele adquiriu. Esse é Balaque, o devastador. Ben-Zefor, filho do pássaro. Os midianitas, veja aqui comigo no capítulo 22, de 1 a 4. Partiram os filhos de Israel, se acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Ora, Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito numeroso, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Disse Moabe aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, que naquele tempo era o rei de Moabe. Aí ele vai enviar mensageiros a Balaão. Os midianitas são agora associados a Moabe, para a prática do mal, se associaram, como adversários de Israel. Os midianitas são comerciantes, viajantes, e podem dar boas informações aos de Moabe, aos moabitas, que são pequenos nômades, em parte sedentários. Os moabitas, presos a um lugar, os moabitas quase sempre estão em casa. São aqueles velhos, frouxos, sabe? Excêntricos, que não se obrigam à caminhada. A vida ali encerra daquela forma. São os moabitas. Balaque significa em hebreu destruidor, porque ele é tão insensato. Ele vai se unir aos moabitas, porque ele é tão insensato que a dúvida e a incredulidade quanto às ordens de Adonai vão levá-lo a tentar distorcer a vontade de Adonai. Ele falou que tem que abençoar, eu quero amaldiçoar. Ele é louco, não é? Ele perdeu a razão, não é? Insano, não é? Por isso que ele é filho do pássaro e não filho de Elohim. A Haftarada para Balaque, o profeta Miqueias afirma que o que Adonai pede de nós? O que ele... Vamos lá, Miqueias. O que Adonai pede de nós? Vamos ver com o profeta Miqueias. O que Adonai pede de nós? Que pratiquemos a justiça. Um homem desse precisa ser julgado por Adonai. Como é que ele vai ser julgado? Ele vai ser julgado com as nossas orações e com a súplica diante do Eterno. Miqueias, capítulo 6, o versículo 8 e 9, faz parte da nossa Haftará. O versículo 8 e 9, o que ele pede de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que nós venhamos assistir a viúva, ao pobre e ao necessitado. Olha aqui, ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Eterno pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia, atenda ao pobre e ao necessitado, e andes humildemente com o teu Elohim. A voz do Eterno clama à cidade, temer-lhe o nome de Adonai é sabedoria. Escutai a vara a quem a ordenou, porque ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade. E Efa pequeno que é detestável, diz o profeta. Poderei eu inocentar balanças falsas com um saco de pesos enganosos? Diz o profeta. Os seus ricos estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras. E a sua língua é enganosa na sua boca. Ele está falando sobre a cidade. A voz do Eterno clama à cidade.
É sabedoria ouvi-lo. Porque olha aqui, tu comerás assim, versículo 13, eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do homossexualismo, sim, mas muito mais, por não deixar os pobres se aproximarem para vender alguma coisa, para ter o seu comércio, para se sustentar. Não deixaram. E a ociosidade, a falta de trabalhar, ocupar o tempo. Trabalhar é mandamento. Mandamento. Não fique à toa que você está descumprindo o mandamento. O homem comerá com o seu trabalho, do suor do seu rosto. Sodoma e Gomorra foi destruída também, diz o profeta Ezequiel, por causa de ociosidade. Não gostavam de trabalhar. O mundo tem um ditado popular dizendo: mente vazia é oficina do diabo. Isso é o ditado popular. Adonai não, ele vem e vai dizer: eu vou destruir, põe em ordem a cidade, e tudo que nela há, tu comerás, mas não te fartarás. O teu ventre ainda estará vazio, removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Volta aqui no capítulo 5, por favor. A jurisprudência divina. O que é a jurisprudência divina? A interpretação da Torá pelo Supremo Tribunal de Elohim supre a deficiência do tribunal humano. Ele sobrepõe a jurisprudência humana. Se tem um poderoso praticando injustiça, o Supremo Tribunal dos Céus se põe contra. Através da sua oração. Se você estiver orando, precisamos olhar pelos pobres, por aqueles que estão sofrendo. Você põe ordem na cidade, porque a jurisprudência vai passar para cima e não vai ficar bom para nós. Ela define uma jurisprudência divina, criando autoridade legal no mundo físico. Quem é essa autoridade legal que a jurisprudência divina cria? Para colocar ordem no físico? Seus profetas, aqueles que estão cumprindo Torá e obedecendo e vivendo-a dela e amando o seu semelhante. Esses serão levantados para fazer cumprir uma autoridade legal. Olha aqui no capítulo 5. Versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel. Olha a jurisprudência. Israel estava atrapalhado, vem uma jurisprudência maior, a divina. A interpretação das leis justas, porque nem sempre a interpretação, quase que sempre, a interpretação humana, física e carnal, não atinge a necessidade do homem no seu todo. Então ele vai levantar, Belém Efrata, de ti, entre milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que o que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá, apacentará o povo na força do Eterno, na excelência do nome do Eterno teu Elohim. Isso aqui vocês sabem quem é, né? Yeshua HaMashiach, a quem muitos têm negado, têm rejeitado, têm renunciado. Aqui dentro da casa nós já assistimos várias e várias vezes a rejeição àquele que Adonai tem como autoridade legal. Yeshua, o Mashiach. É a mesma posição de Moabe.
É a mesma posição dos moabitas, do infeliz do Balaque, filho do pássaro. Lembra que quando não é filho de Elohim, é filho de algum bichinho aí. Vocês já viram aquele fuli na televisão falarem? Quando ele pega o povo, os meninos aí roubando e saqueando as coisas, ele fala o quê? Filho de quê? Hein? Ele fala filho de jacaré, com cobra e jacaré. Para. Com uma expressão sarcástica, filho de cobra com jacaré. Porque não é filho de Elohim. Você ouve isso todo dia aí na televisão ele falando. Ele será a nossa paz. Olha só, ele permanecerá, versículo 4, e apacentará o povo na força do Eterno, na excelência do nome do Eterno, seu Elohim. E eles viverão seguros, porque agora será ele grande até os fins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Síria invadir a nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Estes consumirão a terra da Síria a espada e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim ele nos livrará da Síria, quando esta invadir a nossa terra e pisar os nossos termos. O restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho do Eterno, como chuvisco sobre a erva, quando que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens, nem aguarda em filho de pássaro, e nem aguarda em filho de homem. Aguarda naquele prometido por Adonai que retornará. É a ele que Balaão, nem a Adonai, nem a ele que ainda não tinha vindo, que Balaão vai errar em não amar. E nós estamos correndo um grande risco por causa desse amor. Nós vamos tratar disso na parte da tarde muito bem, que agora só dá tempo de tratar de Balaque. Só. Então, o restante de Jacó, versículo 9, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Eterno, eu exterminarei no meio de ti os teus cavalos, e destruirei os teus carros, destruirei as cidades da tua terra, derrubarei todas as tuas fortalezas, tirarei as feitiçarias das tuas mãos, e não terá adivinhadores. Arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura, as tuas colunas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Arrancarei os teus bosques do meio de ti, destruirei as tuas cidades, e com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Então você já sabe que quando a jurisdição física falha, a jurisdição divina vai se colocar sobre e vai criar uma autoridade legal no mundo físico para falar em nome de Adonai. Balaão poderia ter aproveitado essa oportunidade. Balaque poderia ter recuado e ter sido salvo. Não, mas o filho do pássaro prefere morrer. A promessa que o filho de Elohim, que você acabou de ler aqui, estabelecerá justiça e misericórdia a todos, até para aquele que é filho do pássaro, isto é, se este demover-se da sua posição de altivez e desejar obedecer a Adonai. Porém, como bem sabemos, o rei de Moabe persiste em continuar seu projeto de amaldiçoar Israel. O Eterno, que conhece o coração dos homens, foi obrigado, sabendo disso, foi obrigado a garantir para Abraão, desde o início, a bênção e não a maldição. Vamos lá? Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis, então, Adonai, sabendo disso, ele vai garantir para Abraão e a sua descendência a bênção e não a maldição. Guarde isso no teu coração. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Olha só, no capítulo 12, no versículo 2.
Adonai foi obrigado a garantir para Abraão desde o início. Olha o versículo 2: eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Olha o versículo 3: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção e a maldição estão ligadas pela sua própria essência. E a maldição vencida pela palavra de Adonai, garantida por Adonai a bênção, ela não se elevará. A maldição não se elevará e não vencerá, nem dominará sobre a bênção prometida por Adonai, se você e eu somos fiéis a Ele. Tu amaldiçoador, no hebraico nessa tradução aqui que eu tenho, no versículo 3 diz assim: eu abençoo teus abençoantes, teu amaldiçoador eu maldigo. Então, teu amaldiçoador no hebraico é galal, exatamente traduzido por amaldiçoar, maldizer alguém. Galal quer dizer tornar-se leve, levado pelo vento de qualquer ou pelo vento de qualquer doutrina. Leve. Estar privado de peso. Quem está privado de peso está privado de vida, de raiz, de fecundidade. Ele é infecundo, é infrutífero. É isso que o Eterno está realçando aqui para nós. O contrário de Kabod. Kabod é ter peso e glória. Ter peso e glória. Amaldiçoar alguém é impedir as bênçãos que vão dar sentido à vida, as bênçãos de Adonai. Em ti serão benditos todos os clãs, todas as famílias da terra. Você encontra isso dentro da sala das crianças aqui, mais ou menos nessa direção aqui embaixo. Escrita na parede ali, num vidro fixado na parede, ali embaixo. Em ti serão benditos todos os clãs da terra. Assegurada a bênção e não a maldição. Nós temos uma música que nós cantamos assim. Eu não consigo dar continuidade, vocês ajudam. Visto que Abraão, uma grande nação, capítulo 18, versículo 18 e 19 foram que vocês cantaram. Então, Adonai vai fazer surgir aquilo que ele prometeu, que sobre a descendência de Abraão eles seriam, falando sobre a descendência, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Eterno. Gênesis 18, 19. Para que pratiquem a justiça e o juízo. O que você acha que a nossa Haftará está dizendo? A prática de quê? Da justiça. Não foi que nós fomos lá imediatamente? Porque nós estamos diante de um homem, Balaque, filho do pássaro, o devastador, que ele vem
para a prática da injustiça. Então, aqui você vai entender aqui, ó, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça aviso sobre Abraão, o que acerca dele tem falado. É um direito que nós temos, como filhos de Abraão. Fala, meu filho. Tem um verbo na Torá que é rachá, que significa perverso. Os legisladores da Torá dizem que todo aquele que não pratica a justiça, ele é um perverso, ele é um criminoso, é um rachá. Eles se consideram como um violador do direito do próximo. Então eles são violador de Tzedeque, são violadores da justiça. Isso. Violadores da justiça, violador de Tzedeque é o perverso. Aí o comentarista diz o seguinte: é um comportamento contrário não somente ao caráter de Elohim, mas também é hostil a todas as comunidades. Meu filho, repete o Ele restinho. diz assim: é um comportamento contrário não somente ao caráter de Elohim, mas também hostil à comunidade. Ele não faz bem nem a ele e nem à comunidade. Aí para você ver que eu falei, ele está numa posição inferior lembra que eu disse? Sim. A um outro qualquer, pior qualquer que estiver aí, porque ele tem uma jurisdição em suas mãos, ele tem a obrigação de interpretação das leis. Isso é uma pessoa em autoridade, ocupando um cargo de autoridade com a jurisdição sobre ele. E ele não faz, ele faz ao seu bel prazer para beneficiar ele mesmo. Adonai vai criar uma autoridade legal e ele vai achatá-lo. É isso aí. Violador da justiça. Isso aí. Então, porque nós temos o direito, mas obedecendo ao Eterno, no cumprimento dos seus mandamentos, a assistência à viúva, ao pobre, ao necessitado, não deixar de olhar isso, não conforme nosso prisma de olhar, mas segundo o mandamento que exige de nós. Desculpa, pastora, mas dentro desse contexto, eu me lembrei que a senhora está falando aí que Adonai garante uma justiça. Amém. Garante uma justiça através de uma lei que ele estabeleceu. Que Adonai estabeleceu. Isso. Aí que ele garante justiça. Isso, ele garante a justiça para que o que vier depois dele não toque nessa lei. Porque ele está garantindo vida para nós. Exatamente. Meu filho. É a garantia que se dá quando você tem uma lei escrita a seu favor, para que outro que venha substituir aquele legislador não transgrida aquela lei. Amém, amém. Ela vai garantir aquilo que o outro estabeleceu. Exatamente. Vamos lá no Gênesis 28, versículo 14 e 15, que você vai ver isso aqui. Gênesis 28, aqui no Gênesis mesmo, só passa a página aí. Versículo 14 e 15. Jacó vai agora, a bênção garantida aqui, ó. Jacó é quem? É o patriarca, que vem depois de Abraão. Adonai garante essa bênção para os filhos de Abraão. Olha aqui, ó. A tua descendência, versículo... vamos o 13. Por cima da escada estava o Eterno, que lhe disse: eu sou o Eterno, o Elohim de Abraão, teu pai, o Elohim de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. É a continuidade. Foi a coisa mais bonita que nós ouvimos o gabinete do prefeito, essa garantia segunda-feira. Eu fui, Samuel, Vanessa e Priscila, ao gabinete do prefeito, para recebermos ali, que conquistamos o presente para a Vitória, fazer parte do calendário da prefeitura. Isso aí a Vanessa está pedindo há 7 anos. Então saiu agora. Foi aprovada a lei para nós. Aí ele diz: pastor, eu não estou fazendo nada. Eu estou garantindo um futuro de vocês. Ele usou esta palavra: eu estou garantindo um futuro de vocês.
tornando o presente para a vitória um evento na praça, que acontece é a 8ª edição do presente agora, 7 anos que nós realizamos, e que agora faz parte do calendário da cidade. Então, ele diz: eu estou garantindo o presente para a vitória, depois que eu não estiver mais aqui, vocês continuarão fazendo, porque faz parte do calendário. Viu? Quando um não garante, o outro garante. Ele sabe disso que eu estou falando. Ele sabe. Então, eu mostrei aqui para vocês Gênesis 28, para vocês entenderem que nosso tempo está encerrando aqui. Então, Balaque, filho do pássaro, não é filho de Elohim. Pássaro é uma pequena ave que a sua maior parte são canoras, os pássaros que cantam, os menorzinhos, né? Existem mais de 12.000 espécies desses pássaros. Entre elas está o pardal. Uma das características do filho do pássaro é deixar passar o tempo para a prática de justiça. Uma das características de filho de pássaro é deixar passar o tempo de praticar justiça. Aqui no início da conversa, ele poderia ter parado e ter meditado, colocar sua cabeça para funcionar e não perder esse tempo. Balaque. Pequei. Adonai, eu pequei. Eu reconheço a minha culpa, me livra. Você está conversando com o seu pai. Como é que ele não vai te livrar? Ele te ama, foi ele que te criou, foi ele que te fez. Por que essa dureza de coração? E ele, além de deixar passar o tempo da justiça, ele vai tolerar e admitir e carregar erros e faltas dele e de toda a sua nação. E de toda a sua nação. Balaque, o rei de Moabe, perdeu a oportunidade de praticar a justiça, que é o dever e obrigação de todos, pequenos e grandes, reis e príncipes, pobres e fracos, todos, praticar justiça. O filho do pássaro é uma designação para o homem que é continuamente faltoso, desprovido de ser chamado filho de Elohim. Por que ele é continuamente faltoso? Porque ele não se arrepende dos seus pecados. Pecados nós cometemos dia após dia, mas nós temos que nos arrepender deles. O faltoso deixa de comparecer quando o Supremo Tribunal do Céu convoca-o a praticar justiça. Ele deixa de fazer, de cumprir. Ele falta com respeito para com Adonai e o seu semelhante. O faltoso é desprovido de tremor. Não é temor, é tremor. De tremer da cabeça até o pé, por respeito a Adonai. Falta de tremor a Adonai. Ele omite-se em cumprir sua palavra e os estatutos de Adonai. Você volta lá em Miqueias comigo, que eu deixei de propósito de ler no capítulo 6 de Miqueias. Uma coisa aqui que Ulisses bateu semana passada, porque eram os ruquins, os estatutos. E aqui Miqueias, no capítulo 6, vai falar que eles andam segundo os estatutos de Onri. Quem é Onri? É pai de Jezabel, da famosa Jezabel. Olha aqui no versículo 16, que eu não li. A reclamação de Adonai das balanças injustas, disso e daquilo, porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos deles. Portanto, farei de ti uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Ele é sogro de Acabe. Não obedecia estatuto. Estatuto no hebraico é roque. Estatuto, costume, lei, decreto. A Torá diz assim quando Israel reclama de Moisés: o que beberemos?
Israel reclama porque não tinha água no deserto. O que beberemos? Vamos lá ver. Vamos lá. Êxodo capítulo 15. Vai receber aqui estatutos. Ele vai dar de beber. Adonai vai dar de beber Israel no capítulo 15. Mas ele vai estabelecer estatutos e mandamentos. Aqui, ó. Está escrito aqui. Porque Adonai estava provando Israel. Porque Israel perguntou: o que beberemos? Olha aqui, ó, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Eterno. O Eterno lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Elohim lhes deu estatutos, uma ordenança, e os provou. E aí disse ele: se ouvires atentamente a voz do Eterno teu Elohim, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Eterno que te sara. Pastora, Israel dependia totalmente de Adonai e devia deixar-se conduzir por Moisés. Esse é um estatuto. Qual era, o que Israel estava pecando aqui? O que Israel estava pecando? Deixar-se conduzir por Adonai, depender totalmente de Adonai, deixar-se conduzir por Moisés. Aquilo que eu disse, quando a falha na jurisdição física, cria-se os céus, uma jurisdição legal, e envia para que ela faça o que Adonai precisa que seja feito, para livrar o homem da morte, da escuridão, das trevas. Por isso que Adonai faz isso. Ele levanta Moisés, o legislador, mas o povo não queria obedecer a Moisés. Sua segurança será, olha só, sua segurança de Israel será Adonai. Deverá contar apenas com ele para beber e comer. Isso é o cumprimento de um estatuto. Isso é um estatuto. Porque parece que o estatuto é uma coisinha pequena e que você e eu podemos transgredir a qualquer momento, que Adonai não cobrará. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Você deverá contar com Adonai para comer, beber, mas terá que cumprir o estatuto. O que é o estatuto? Depender totalmente de Adonai e deixar-se conduzir por Moisés. Fácil, fácil, fácil. Vamos ver isso em Josué, capítulo 24. Vamos lá. Versículo 25. Eu vou encerrar agora mesmo, já vou encerrar aqui no estatuto. É uma pena ter que encerrar, mas eu tenho que encerrar. Para vocês almoçarem. Josué capítulo 24. Olha aqui no versículo 24 e 25. E disse o povo a Josué: serviremos, capítulo 24 de Josué, versículo 24. E disse o povo a Josué: serviremos ao Eterno nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué naquele dia uma aliança com o povo, ali em Siquém, e lhe deu estatutos e leis. O povo não pode andar frouxo. O povo tem que ter tarefa a cumprir, espiritual e física. Espiritual e física. Se ele não quer obedecer o comandante que Adonai mandou, você está desrespeitando um estatuto. Desrespeitando o estatuto. Esdras vai. Vamos lá, temos que ir lá em Esdras, que é aquele que entra com tudo isso aqui, Esdras capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 28. Esdras capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 28. Olha só, quem tinha preparado o coração para buscar e cumprir a Torá do Eterno? Esdras, versículo 10. Pois Esdras
tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a Torá do Eterno, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Havia uma autoridade divina sobre Esdras. Isso é um estatuto. Se você sabe ou não, o Espírito está aí para te revelar e te mostrar. Essa é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos decretos do Eterno para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da Torá do Elohim do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. É um decreto. Vá. És enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição acerca de Judá e de Jerusalém, conforme a Torá do teu Elohim, a qual está nas tuas mãos. Além disso, levarás a prata, o ouro, que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram ao Elohim de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, juntamente com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, como também as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as ofereceram para a casa de seu Elohim, ao qual está em Jerusalém. Portanto, compres com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, as suas ofertas de cereais, as suas libações, oferece-as sobre o altar da casa do teu Elohim, a qual está em Jerusalém. Isso aqui não está escrito na Torá. Isso aqui não está escrito na Torá. Isso aqui está escrito lá nos escritos de Artaxerxes. Ele deu ordem, era um estatuto, que Adonai o abençoou porque abençoou Jerusalém. Quem não cumprir vai desobedecer um estatuto. Portanto, 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem como parecer fazerdes, do resto da prata e do ouro, fazei-o, conforme a vontade do vosso Elohim. Os utensílios que foram dados para o serviço da casa de teu Elohim, restitui-os perante o Elohim de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Elohim, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. O rei abriu as portas para abençoar Jerusalém. Agora eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesouros que estão da além do Eufrates, tudo que vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da Torá do Elohim dos céus, apressadamente se faça. Até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo que ordenar segundo o mandamento do Elohim do céu, prontamente se faça para a casa do Elohim do céu, porque haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Ele faz para que o seu reino seja abençoado e os seus filhos sejam abençoados. Estava escrito nos anais do rei, não está escrito na Torá. Isso é estatuto que foi chancelado por Adonai, porque vai abençoar. Aí imagina quem bota. O que é, meu filho? Ai, fala no microfone para todos ouvirem. É porque é um decreto. Uma autoridade dessa como Artaxerxes, ele não viola a lei superior, que é a lei divina. Amém. Então a lei divina estabelece, ele vai simplesmente cumprir. Amém. Naquele tempo ele precisou fazer um estatuto para que a lei divina seja cumprida. Então é uma lei do homem Artaxerxes, sim, mas ele não viola o mandamento. Ele respeitou Adonai. Amém. Ele amou Adonai. Ele não é um violador e de Sedeque. Ele não era um levita, nem um sacerdote cumpridor da lei, igual o outro lá de Isaías, não é Dário, não é. Filho de Marduque, Ciro.
Ciro era adorador de Marduk, não filho, adorador de Marduk. Adonai o chama de pastor de Israel. Porque cumpre o mandamento sem conhecê-lo. Sem conhecê-lo. E nós, conhecendo, infringimos mandamentos e estatutos. E essa é uma autoridade que eu acabei de ler aqui para vocês, que não está lá fazendo o serviço da manhã e o serviço da tarde todo dia. Porque ele se preocupava com o povo, em assistir o povo, em estar bem os seus filhos. Tem que estar bem com Adonai. Por isso que Balaque, o devastador, destrói a sua própria nação e os seus filhos.